palavras em torno do nosso enviado de hoje, ilustre presidente do Conselho Provincial de Inhambane, Dr. David Foloco Júnior, governo da província de Inhambane, instituições aqui presentes, Associação Moçambicana dos Juízes, Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público, a plataforma Decide, o Observatório das Mulheres, parceiros, advogados e advogados estagiários, com a devida anuência do ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Dr. Carlos Martins, no âmbito da realização da primeira reunião anual da CDH, de 1 a 5 de junho de 2025, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique, que é uma unidade operacional da Ordem dos Advogados de Moçambique, cuja missão é de contribuir para a consolidação do Estado de Direito Democrático através da defesa da Constituição e dos direitos humanos e fundamentais do cidadão, no cumprimento deste desiderato, considerando o registro de enormes e gritantes violações dos direitos humanos a nível nacional nos últimos tempos, considerando também o papel relevante assumido pela Ordem dos Advogados de Moçambique, por intermédio dos advogados e advogados estagiários, advogadas e advogadas estagiários, realizássemos o Simpósio de Direitos Humanos, que terá, ou que tem como lema, o papel dos advogados e outros atores na resposta às violações de direitos humanos. O evento terá 2 painéis principais. O primeiro tem que ver com o impacto das manifestações nos direitos humanos em Moçambique. Vamos procurar perceber o que falhou. O segundo painel, o último, tem que ver com o papel das instituições da administração da justiça no respeito pelos direitos humanos. Vamos olhar de forma específica para o fechamento do espaço cívico e também para o grau de respeito pelos direitos das comunidades no âmbito das atividades de indústria extrativa. Este evento tem como objetivo principal traçar soluções conjuntas para a consolidação de um Moçambique como um Estado democrático e na sua universalidade. Nós entendemos que é sim possível. É sim possível nós caminhamos para um estado da dignidade da pessoa humana. Por esse tempo que me foi disponibilizado, agradeço e vou desde já anunciar a intervenção do ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Dr. Carlos Martins. Obrigada. Boa tarde, colegas. Cumprimento o Dr. Alinho Vilhama, vice-presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique. Cumprimento também os ilustres conselheiros do Conselho Nacional, o Dr. Rafael Adai e o Dr. Rodrigo Canté. Cumprimento também o presidente, vice-presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Moçambique e o presidente e vice-presidente do Conselho Provincial de Alcazem, de Inhambane, da Ordem dos Advogados de Moçambique. Cumprimento a presidente e os membros, tanto neste caso membros comissários da CDH. Cumprimento também os moderadores dos vários painéis que vão seguir nesta atividade, neste simpósio de direitos
demais atores do sistema de administração da justiça. Cumprimento também os membros das redes da sociedade civil e direitos humanos. Cumprimento convidados que estejam aqui. Cumprimento as demais individualidades que não queria mencionar. Antes de mais, devo dizer que durante o processo das manifestações que iniciaram-se em outubro do ano passado até pouco depois, um pouco antes da tomada de posse, obrigou ou exigiu, melhor, da Ordem dos Advogados de Moçambique uma intervenção enérgica, não só para a reposição de direitos violados, direitos fundamentais violados, mas também assistência aos vários detidos. Essas assistências foram em número superior a 4.000. É preciso deixar claro que o que estava em causa é o respeito pelos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, mas, acima de tudo, era exigível o direito ou o devido processo legal. O que se exigiu é o devido processo legal. Muitos dos detidos não tinham processo instruídos e aqueles que tinham também, alguns deles apresentavam vício. E, em função disso, esta assistência foi efetivamente positiva nesse sentido. A Ordem, neste exercício, contou também com outros atores da administração da justiça, nomeadamente as procuradorias e os tribunais, que também estiveram muito ativas neste período, com promoções, consultura. Portanto, o setor da administração da justiça, no geral, está de parabéns. O que se diz que devemos apurar, e este simpósio também serve para isso, é que ainda estão detidas 3.000 pessoas. Devemos continuar a acompanhar e, naturalmente, assistir, exigir o devido processo legal, que é exigido no Estado de Direito. Se forem detectadas violações, crimes, cabe à Ordem continuar a defender no sentido de salvaguardar que a lei é aplicável. Mas, se forem efetivamente detectados crimes, é isto que devemos fazer. No sentido de apurar se essa responsabilização está correta, a medida aplicada é aquela, até correta, ou então aquilo que se está a discutir no diálogo político, que também vamos falar mais adiante, se haverá indulto, se haverá amnistia e por aí vai. Portanto, estamos num diálogo, há um diálogo em curso neste momento. Portanto, eu peço-lhes a todos 1 minuto de silêncio em nome daqueles que apareceram durante as manifestações e de várias pessoas que ainda hoje se encontram enfermas em virtude de um processo que de nenhuma forma nos representa como moçambicanos. Antes de mais, vão os nossos calorosos cumprimentos do CDH e do Conselho Provincial de Trabalho que acolheu este simpósio. Uma das missões da Ordem dos Advogados de Moçambique é o serviço à comunidade. E temos demonstrado isso na defesa e no aperfeiçoamento do Estado de Direito Democrático com vista à realização da justiça. São 30 anos. Fizemos no ano passado, este ano faremos 31, de luta pela consagração efetiva dos direitos, liberdade
liberdades e garantias dos cidadãos, da luta contra as injustiças, contra as opções legislativas questionáveis e contra as deficiências da administração da justiça, nunca negando proteger o indefeso, estando ao lado dos valores sobre os quais se deve reger uma sociedade democrática, mesmo que para isso tenha custado acérrimas críticas, mas dessas é um mal necessário ao crescimento e consolidação dos valores que devem nortear uma sociedade, principalmente quando vivemos não apenas uma crise econômica, com dificuldades de toda a sorte, mas sobretudo porque a nossa crise é ética e moral. A sociedade, mas sobretudo a nossa classe, deve ter presente o alto custo que representa ser cidadão, principalmente em regimes democráticos, em que os nossos atos, privados ou públicos, o respeito pelo bem coletivo, estão em permanente conflito. Temos dito, principalmente quando se fala de corrupção, não se resgatam os valores éticos e morais do problema. Ou seja, devemos não apenas autorar valores éticos, morais, mas sobretudo cultivá-los e vivenciá-los sempre no respeito pelo bem coletivo. Devemos ter presente que a Ordem dos Advogados de Moçambique é muito mais do que uma classe profissional, pois o seu compromisso é com em que a divergência e o contraditório têm acolhimento constitucional. Devemos ter presente que o maior desafio que se coloca hoje à nossa nação é a credibilização das nossas instituições. A recente lei do diálogo à Ordem dos Advogados de Moçambique desafios, pois participar na vida pública é um direito de todos os cidadãos e instituições. É preciso respeitar o quadro normativo de cada um dos poderes sobrevive, pois, do contrário, é retrocesso democrático. A Ordem deve estar preparada para este momento, em que as discussões e decisões serão determinantes para o nosso futuro. Esperamos que neste evento se faça uma reflexão do nosso papel no diálogo, que nos é tão caro, como contribuir e, sobretudo, os projetos para os próximos anos, tendo como presente é dever da Ordem dos Advogados de Moçambique defender a democracia, defender a Constituição e as instituições com independência, equidistância, equilíbrio e ponderação. Neste exercício, devemos, essencialmente, defender pessoas ou verificarmos como podemos defender pessoas violentadas neste processo de manifestações. Devemos também aprimorar a defesa dos direitos, dos interesses difusos e direitos coletivos das comunidades. Devemos fazer essa reflexão e devemos desenvolver projetos para os próximos anos. Devemos pensar numa escola de advocacia ou numa escola de direitos humanos. O Conselho Nacional estará à espera destas reflexões que são feitas pelo CBH e deste simpósio um projeto para os próximos anos. Que áreas vamos abraçar? A nível dos interesses difusos, a nível dos direitos coletivos, das comunidades, a nível dos megaprojetos, a nível das assistências, a nível do IAS. Nós esperamos um projeto. Vamos avançar para uma escola de direitos humanos. Em que termos? Tudo isto nós esperamos desta reflexão. Seja apresentado para o CBH um projeto com custos para ser avaliado pelo Conselho Nacional e a ser implementado nos próximos 2 anos. Quando se fazem projetos, não se deve pensar em mandatos. Deve-se pensar na organização da nossa casa. E, portanto, embora o nosso mandato termine daqui a 1 ano, há que pensar num projeto de 1, 2, 3 anos. Quem vier vai dar continuidade. A instituição é a mesma. Estamos a pensar nós, por exemplo, no Congresso para a Justiça, 50 anos depois, debater isso, apontar caminhos para a solução. A justiça é a solução neste país, quer nos direitos humanos, quer em qualquer outra área de atividade. Hoje é a justiça que julga os atos do governo, mas também os atos praticados pelos privados. Portanto, devemos discutir isso. E, naturalmente, as recomendações vão transcender este mandato, mas temos a obrigação de começar. Temos a obrigação de fazer isso. Nem que seja como legado. Aqui também, nós desafiamos a Comissão
que faz, neste simpósio, apresentar um projeto do que será o papel da ordem nos próximos 2, 3, 4 anos. Que custos vão envolver? Que áreas vamos abraçar? Apresentarem um Conselho Nacional. O Conselho Nacional vai avaliar e vai deliberar. Com custos, para sabermos que todas as atividades implicam custo. É isto que nós esperamos da CDH. Os valores, depois do Conselho Nacional, com a ajuda do próprio CDH, irá verificar onde ir buscar esses custos. Mas devemos dar este passo. É extremamente importante isto. Esta é das comissões mais importantes que a Ordem dos Advogados tem. Não é que as outras não sejam. As outras também são. Por exemplo, a formação profissional é. A defesa das prerrogativas dos advogados também é. A Comissão de Legislação também é. A Jovem Advocacia também é. Mas esta comissão também está lá nas nossas atribuições, não só defender o Estado de Direito, mas os direitos e liberdades fundamentais. Como primeira atribuição da Ordem dos Advogados também. Antes mesmo de regular a profissão, antes mesmo da jurisdição sobre os advogados, antes mesmo de qualquer outra. Até extremamente importante aquilo que vocês vão fazer aqui durante estes dias. Esperamos, efetivamente, um projeto compacto para podermos bater a porta aos doadores e poderem executar dentro dos termos de referência que nos forem apresentar. É extremamente importante isso. Esperamos nos próximos dias. Colegas, advogados e advogados estagiários, como dizemos sempre, não somos e nem pretendemos ser uma organização unânime. Hoje é na divergência e no respeito por opinião contrária que se avança. Mal de nós se fôssemos uma organização com uma única voz. Devemos ter dentro da organização sempre forças contrárias. Não contrárias no sentido de quem está nos órgãos sociais, mas no debate de ideias. Porque só assim é que vamos caminhar seguros para aquilo que deve ser efetivamente uma ordem dos advogados do Estado. Devemos continuar, nestes novos tempos, dirigir uma organização como a nossa exige responsabilidade, ou é uma responsabilidade enorme. Não apenas pelo que defendemos, tendo em atenção as nossas atribuições estatutárias, mas pela capacidade de diálogo que se exige, tendo sempre presente que ninguém tem um monopólio da verdade. Devemos colocar a nossa empatia onde mora o desejo por uma sociedade mais justa. Esta nação precisa, mais do que todas as outras profissões, precisa de advogados. Os advogados são um veículo de pacificação social. Todos os mandatos fizeram muito trabalho a nível da CDH, mas uma atividade com reflexos na vida do cidadão, o cidadão sentir que tem alguém para o defender, foi muito motivador. Vimos colegas a passarem em barricadas só por apresentar o cartão de advogado, só para apresentar a toga. Era uma dia de marcha pelo trabalho que foi desenvolvido. Estão de parabéns e merecem uma salva de palmas pelo exercício que fizeram. Não se preocupem se foram bem ou mal entendidos. É preferível fazer bem do que estar bem, o que vocês fizeram. Muito obrigado. Preparei aqui uma intervenção, embora não tivesse certo de que só ontem mesmo tive a confirmação de que faria esta intervenção e tive mesmo que preparar. Vou desde já proceder à leitura. Ilustre Dr. Carlos Martins, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ilustre Dr. Arlindo Lama, vice-presidente do Conselho Nacional. Ilustre Doutora Rosa Show, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. Ilustres membros do Conselho Nacional aqui presentes, ilíssimos comissários de direitos humanos também aqui presentes,
distintos representantes das instituições da administração de justiça, distintos oradores e moderadores, advogados e advogados estagiários, ilustres convidados, minhas senhoras e senhores. Com elevada honra e sentido de responsabilidade, me dirijo aos presentes nesta sessão de abertura do Simpósio dos Direitos Humanos. E hoje temos o privilégio, como província de Mamãe de acolher, província esta acolhedora, rica em cultura, história, espírito e hospitalidade. A presença entre nós do ilustre bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, a presidente da Comissão dos Direitos Humanos, os distintos comissários e todos os convidados nacionais e locais, neste evento, revesto de tamanha grandiosidade e reafirmo o compromisso da Ordem dos Advogados de Moçambique com a promoção e defesa intransigente dos direitos humanos, pilares essenciais do Estado de Direito Democrático que todos almejamos construir e consolidar. Este simpósio ocorre num contexto em que os desafios aos direitos fundamentais se manifestam de múltiplas formas e os temas escolhidos para debate refletem de facto a necessidade de uma reflexão crítica e construtiva sobre as realidades emergentes e persistentes. Por outro lado, neste evento debruçar-se-ão matérias referentes ao impacto das manifestações dos direitos humanos, uma temática de atualidade incontornável que nos interpela a todos, incluindo a sociedade civil, operadores de justiça, forças de ordem, decisores públicos, a repensar os limites e a essência do direito à resistência, à liberdade de expressão e de reunião pacífica, passa a necessidade de manutenção da ordem pública e da paz social. Por outro lado, discute-se-á também o papel das instituições da administração de justiça no respeito pelos direitos fundamentais, direitos humanos, trazendo à luz questões sobre o acesso à justiça, garantias processuais, dignidade da pessoa humana, independência dos tribunais, e neste painel será inevitável e necessário olhar de forma crítica para o papel dos tribunais, do Ministério Público, da Polícia, dos advogados, dos demais ou das demais instituições que devem garantir os direitos consagrados na Constituição da República e os instrumentos internacionais ratificados por Moçambique não se tornem meros enunciados sem eficácia prática. Minhas senhoras e meus senhores, a realização deste simpósio na província constitui não só uma oportunidade de elevação do debate jurídico e social, mas também um marco de aproximação entre a ordem, as comunidades e os atores da justiça. É nossa firme convicção de que, através de momentos como este, estaremos a dar passos seguros na consolidação de uma cultura de direitos humanos baseada na dignidade, na justiça social, na equidade e no respeito pela diversidade. Permitam-me mesmo a terminar, saudar calorosamente a todos os presentes e desejar que os trabalhos que ora se iniciam sejam profícuos, inspiradores e conduzam a recomendações concretas aplicáveis para o fortalecimento da proteção dos direitos humanos do nosso país. Pela atenção que me foi dispensada,